Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Sejam todos bem-vindos à nossa madrugada com Deus. Mais uma oportunidade que o nosso bom Deus nos concede mediante a graça em Cristo Jesus, que podemos estarmos aqui nesse horário pela madrugada, para nós abordarmos aqui na direção do Espírito Santo um dos assuntos mais relevantes, mais atuais hoje no momento, ao qual, ao ser indagado, Jesus, ele começa com um alerta onde nós devemos se cuidar. Por quê? Quais os cuidados que nós devemos ter sobre esse assunto que Jesus foi abordado? Vamos analisarmos criteriosamente na direção do Espírito Santo, para não deixar dúvida nenhuma dessa verdade que nós precisamos guardar em nossos corações, preservar em nosso espírito, para que o inimigo não venha confundir os nossos pensamentos. Louvamos e agradecemos a Deus. Vamos ler aqui, vamos orar e vamos deixar o Espírito Santo nos trazer a revelação dessa palavra que o apóstolo Lucas escreve aqui na direção do Espírito Santo, capítulo 21 do seu Evangelho, Marcos 21, do versículo 7 ao versículo 19. Vamos ler. Aqui o apóstolo, ele coloca o tema: Jesus revela os sinais do fim. É onde todas as pessoas em Cristo, elas estão ligadas, estão atentas, mas observe bem a resposta de Jesus acerca desse tema, desse assunto, que evidentemente vai acontecer. Mas antes que aconteça, é preciso nós entendermos o que Jesus falou aqui. Vamos ler então. Então indagaram de Jesus. Abre aspas. Mestre, ponto de afirmação. Quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Louvado seja Deus. Tudo isso começou quando Jesus, eles estiveram diante do templo e estavam admirando o templo. Então vamos começar a ler do versículo 5 e 6, que foi o que resultou na pergunta, na indagação que os discípulos fazem a Jesus acerca do final dos tempos. Então, vamos ler primeiramente aqui os 5 e 6 para que possamos claramente entender a resposta de Jesus. Alguns dos seus discípulos começaram a falar, somente alguns, não foram todos. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência
do templo. Ficaram muito admirados. Chegaram diante do templo. Jesus está em Jerusalém. Então, ali próximo já da sua morte, eles chegam diante do templo e ficam maravilhados com a beleza da estrutura do templo, edificado com enormes pedras potenciosas, obras de arte dedicadas a Deus. Então nisso declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo que vedes aqui não será deixado pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ponto de afirmação. Jesus afirmou. A partir desse momento, se desperta nos discípulos o interesse para saber quando isso vai acontecer. Então, é preciso nós entendermos que a indagação a respeito do final, dos sinais que revelam o fim, Jesus revela os sinais do fim. Então, para que Jesus trouxesse essa verdade a eles, foi porque eles estavam admirando o que os seus olhos naturais estavam enxergando de tão magnífico. Uma obra magnífica, sem dúvida nenhuma. A obra ali construída na época do rei Salomão, que foi a construção do templo em Jerusalém, foi uma obra magnífica e que durou muitos anos ali em pé, até ser destruída. Vamos à questão agora da indagação, porque os discípulos agora eles têm a curiosidade, são despertados para saber quando tudo isso iria acontecer. Aí Jesus fala, não do dia que vai acontecer, mas do que vai anteceder o dia. O que nós temos que observar como igreja de Jesus, porque é uma promessa que está ligada ao nosso futuro, é uma promessa que está ligada ao nosso futuro em Deus. Mas Jesus não responde e não desperta eles para o dia do fim, mas para o que há de acontecer antes que esse fim ocorra, antes que esses sinais do fim aconteçam. Muitas pessoas estão completamente enganadas. Por quê? Porque está exatamente aqui na resposta de Jesus o porquê. E muitos, às vezes, têm até deixado de lado, têm se oposto ao que nós ensinamos, porque elas estão iludidas, achando que é o que presenciamos no mundo de hoje, no século de hoje, achando que é os sinais do fim do tempo. Mas, ao lermos essa palavra, você vai entender se é ou não é o que vivemos e presenciamos hoje no mundo, se são os sinais do fim do tempo ou não. Por isso as pessoas têm que ler a palavra. Por isso as pessoas têm que ouvir quem realmente anuncia a verdade. Quem realmente mostra a verdade como ela é. Na direção do Espírito Santo. Observa o que Jesus disse. Então indagaram a Jesus. Poucos discípulos, não foram todos, indagaram a Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso?
porque eles ficaram admirados, impactados com a beleza da construção do templo de Salomão. E Jesus fala para ele que eles não deviam ficar admirados, porque ia chegar o dia que não ia ficar pedra sobre pedra daquele templo. Esclareceu Jesus, proferindo, abre aspas. O esclarecimento de Jesus vem dando a uma prioridade. Aqui começa. A resposta de Jesus começa com a escolha dele, de preferência, de falar, de responder acerca do assunto, colocando exatamente o assunto que ele escolhe como preferência, como mais importante. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa. E o Espírito Santo é maravilhoso também. Porque ele vai nos conduzindo a essa clareza de entendimento que a igreja de Jesus hoje, os filhos de Deus hoje, precisam entender profundamente esse entendimento que foi passado por Jesus a um grupo de discípulos, para que nós entendêssemos acerca do fim. Porque ele revela os sinais do fim. Quais os sinais do fim que Jesus revelou? Primeiramente, ele prefere, ele coloca como prioridade, primeiramente, o assunto que ele vai trazer. Esclareceu Jesus preferindo. Foi uma escolha de Jesus na resposta do discípulo, preferir algo antes de apresentar os sinais do fim. E o que ele falou? Primeiramente, abre aspas, cuidai para que ninguém vos iluda. Foi a primeira referência de Jesus. Antes de ele acatar a indagação, a curiosidade dos discípulos de saber quando iria acontecer aquela destruição no templo de Salomão. E aí Jesus coloca como preferência deixar para a igreja um alerta para se cuidar. Observa bem. Cuidai para que ninguém vos iluda. Essa é a primeira questão. Eu, como igreja de Jesus Cristo, você, como igreja de Jesus Cristo, antes de você olhar para os sinais do fim dos tempos, que intercede a vinda de Cristo para buscar sua igreja, vocês para buscar o seu povo, que é a maior de todas as esperanças. Antes de nós estarmos preocupados ou esperando esses sinais, primeiramente eu tenho que me prevenir. Jesus colocou, isso foi uma escolha dele. Ele colocou primeiramente, esclareceu Jesus preferindo, ele preferiu primeiramente deixar bem claro aqui que mais importante do que os acontecimentos que irão anteceder o final dos tempos é
eu estar alerta, eu cuidar para que eu não seja iludido. Cuidais para que ninguém vos iluda. Primeiro, a igreja de Jesus, antes de se preocupar, antes de ser despertada, de ser motivada, de se alegrar com os sinais do fim dos tempos, ela tem que estar ligada a se cuidar para não ser iludida. E muitos, Jesus falou isso porque ele já sabe, e muitos estão se iludindo com os sinais que estão ocorrendo no mundo atual em que nós vivemos, nesse século, estão se iludindo como se esses sinais que estão acontecendo são sinais que antecedem a vinda de Jesus. Isso é verdade ou não? Dentro da luz da palavra de Deus. Porque o que eu tenho que aqui me prevenir, o que primeiramente eu tenho que buscar fazer é me cuidar para não ser iludido. E como Jesus nos direciona esse cuidado? De que forma ele nos ensina a se cuidar para não se iludir com os sinais? Então, a prioridade da igreja não é os sinais. A prioridade da igreja é se cuidar para não ser iludida. Porque, primeiramente, Satanás vai implantar a ilusão de que é sem ser os sinais. Primeiramente, Satanás ele vai jogar uma onda no mundo inteiro sobre a igreja de ilusões, de que o que está acontecendo no mundo é sinais do fim dos tempos. É só que nós ouvimos falar entre a igreja, entre o povo de Deus. É uma pena, é lamentável. Hoje a igreja de Jesus não ter conhecimento da verdade. Hoje a igreja de Jesus não ser ensinada a se cuidar. Antes de Jesus dar a eles a resposta que foi indagada a Jesus por esse grupo de discípulos, primeiramente Jesus, ele prioriza, ele toma como preferência. Primeiro, ele prefere, antes de falar dos sinais do fim dos tempos, ele prefere alertar os discípulos que representam a igreja, então está alertando a nós hoje presentes no mundo como igreja, primeiramente a se cuidar para não ser iludido. E muitos estão sendo iludidos. E muitos estão dizendo, olha, esses sinais é no fim dos tempos. Jesus está voltando, Jesus está perto. À luz da palavra de Deus, o que Jesus disse a esse respeito? Estamos vivenciando o final dos tempos ou não? À luz da palavra. Ou estamos sendo iludidos? Você está sendo iludido a acreditar que os sinais que estão acontecendo no mundo de hoje são sinais do fim dos tempos? Ou, na verdade, esses são sinais do fim do tempo? Jesus traz todo esse esclarecimento aqui, nesse texto, narrado e escrito pelo apóstolo Lucas, na direção do Espírito Santo, ao qual o Espírito Santo também está nos direcionando nesta madrugada, neste momento, para nós entendermos. A igreja de Jesus tem que aprender a se cuidar para não ser iludida
com os argumentos implantados no mundo por Satanás para atingir especificamente a igreja, para embaraçar os pensamentos da igreja, confundir os pensamentos da igreja, acreditando que chegou a hora, que esses são os sinais, quando na realidade você vai saber se é ou se não é, no decorrer dessa palavra. Esclareceu-lhe Jesus, proferindo 2 pontos, abre aspas, cuidai para que ninguém vos iluda. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que me cuidar para ninguém estar me iludindo. Eu não tenho que ser iludido por aquilo que Satanás implanta no mundo, como se fosse verdade sem ser. Pois, por que Jesus mandou nos cuidar? Pois, muitas pessoas virão em meu nome, proclamando, ele sou eu. É um ponto de afirmação, fecha aspas. E ainda, chegou o fim dos tempos, ponto de afirmação, a esses não sigais. Você entende? Que antes dos verdadeiros sinais do fim dos tempos, ocorrerá de que muitos vão se apresentar como se fosse Jesus e estarão dizendo, chegou o final dos tempos. Então, quem está dizendo que chegou o final dos tempos? Jesus está dizendo para mim e para você que a essas pessoas não devemos seguir. E tem muito povo de Deus seguindo essas pessoas, que estão dizendo que é o final dos tempos e que Jesus está dizendo, não siga a eles, porque eles estão mentindo. Porque eles estão enganados. Estão iludidos e estão querendo iludir a igreja. Por essa razão, Jesus primeiramente manda nós nos cuidar para não ser iludido. Essa é a nossa prioridade acerca do final dos tempos. É conhecer as artimanhas do inimigo em querer nos iludir com esse tipo de argumento, com esse tipo de pessoas que estão afirmando, é o final dos tempos. Jesus disse, não siga elas. E quantos não estão dizendo aí? É o final dos tempos, olha. Mas Jesus está dizendo algo diferente. Jesus está afirmando algo contrário. E qual é o mais importante? É o que Jesus nos ensina ou é o que essas pessoas dizem? O que é mais importante para você? É o que a palavra está lhe alertando a fazer em prol da sua vida para que você possa se resguardar, se proteger de ser iludido, enganado por esse tipo de pessoas que chegou o final dos tempos. Jesus está falando que, primeiramente, antes que ocorra o final dos tempos, vai chegar pessoas dizendo, chegou o final dos tempos. E Jesus disse, não siga elas. Quando ouvireis, observe bem, quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, isso está acontecendo, preste atenção. Revoluções, recentemente ocorreu uma revolução em Nepal, aí há poucos dias. Não vos apavoreis. Ponte Viga, olha, preste atenção. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, nós estamos ouvindo aí falar de guerras, estamos ouvindo falar de revoluções. Não vos apavoreis,
pois é necessário que esses fatos venham primeiro. É necessário que esses fatos venham primeiro. Primeiro de quê? Primeiro dos sinais do fim dos tempos. Ele não está afirmando que esses sinais são sinais do fim do tempo. Não. Ele está dizendo que é necessário que esses sinais de guerra, de revoluções, ocorram antes que venham os sinais do fim dos tempos. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Quando esses sinais aqui que ele está falando, guerras, revoluções, começarem a acontecer no mundo, esses sinais aqui não é os sinais do fim do tempo. É necessário que eles aconteçam, mas não é o sinal do fim do tempo. Contudo, o final do fim dos tempos não ocorrerá em breve. Acontecendo isso, ocorrendo isso, guerras, revoluções, esse sinal de guerra e revoluções não é sinal do fim dos tempos, porque o fim dos tempos não vai ocorrer em breve. É um alerta que Jesus está falando. Por isso Jesus disse, primeira coisa que Jesus falou em resposta à indagação de alguns discípulos acerca do final dos tempos, Jesus disse primeiramente, ele preferiu primeiramente nos alertar a nos cuidar para não ser iludido. Acrescentou Jesus, abre aspas, portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Eu pergunto a você, aconteceu isso aqui? Está acontecendo isso aqui? Nação contra nação está se levantando? Reino contra reino está se levantando? Não, algumas. Então, observa os detalhes da instrução, da direção que Jesus, da direção que Jesus está nos falando. E acrescentou Jesus, perdoe pela garganta assim, e acrescentou Jesus, portanto, nação se levantará contra nação, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias. Aconteceu terremoto grande, pandemia, epidemias ou pandemias, horríveis e devastadora falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Eu pergunto a você, está ocorrendo uma devastadora falta de alimento no mundo? Ainda não. Está ocorrendo terríveis e poderosos fenômenos celestes? Poderosos e terríveis fenômenos celestes? Também não aconteceu ainda. Um sinal aqui, um sinalzinho, sinais. Mas poderosos e terríveis não aconteceu ainda. Se você quer ser iludido, aí é problema seu, mas Jesus já nos adverte, primeiramente, a não sermos iludidos. Cuidai para não ser iludido. Entretanto, Jesus continua. Antes que tudo isso aconteça, aí Jesus vai falar do que primeiro, antes que tudo isso aqui aconteça, o que vai acontecer com os discípulos primeiro.
nesse caso aconteceu. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão. Aconteceu com os discípulos. Assim vos entregarão às sinagogas, aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Aconteceu. Jesus se preocupou em alertar ele para o que iria acontecer antes com eles. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração. Assenta no seu coração, ponha no seu coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossas defesas diante das autoridades que lhes seriam levadas. E no caso aconteceu. Porque eu coloquei as devidas palavras em vossa boca, porque eu colocarei, o eu que está maiúsculo, quer dizer, Deus, Ele, Jesus, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a quem não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas serei traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns de vós. Isso aconteceu com eles. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Aconteceu com os discípulos. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, que confirmais a salvação da vossa alma. Aqui Jesus, ele traz um argumento que ele considerou como preferencial, prioritário, como diz aqui a palavra. Esclareceu, Jesus preferiu. Ele preferiu primeiro tratar esse assunto aqui, antes de ele tratar o assunto da questão de que Jesus havia dito que naquele templo magnífico que eles estavam admirando, não ficaria pedra sobre pedra. Antes de Jesus entrar naquele assunto da destruição do templo de Salomão, ele trata desse assunto aqui, como dando a nós a prioridade de se cuidar primeiro, para não ser enganado, e dos eventos e acontecimentos. Então, olhando à luz da palavra de Deus, do que Jesus falou e do que está acontecendo aqui no mundo de hoje, são sinais do fim do tempo? Você está sendo enganado? Você está sendo iludido? Ou realmente você está crendo numa verdade? Porque dentro dessa palavra, dentro desse esclarecimento que Jesus nos traz, aqui nesse relato pelo Espírito Santo, nós não estamos presenciando os sinais do fim dos tempos. Não tem como você estar presenciando os sinais do tempo se você olhar à luz da palavra de Deus. Jesus disse que essas pessoas que afirmam chegou o final dos tempos, a esse não sigais. Não siga, não acredite em quem está dizendo que é o final dos tempos. Olha a importância do que Jesus está nos orientando para a igreja. Porque a igreja ela tem que se cuidar para não ser enganada, iludida, de querer acreditar por causa dos eventos de guerra, rumores de guerra, grandes terremotos, como se isso no momento presente fosse os sinais do fim dos tempos. Mas não é. Não é. Porque vai haver primeiro uma devastadora
fome na face da terra. E nós não vivenciamos isso ainda. Ó, haverá em muitos lugares, acrescentou Jesus, quando ele diz assim, ó, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. Não, o final dos tempos não vai ocorrer porque eles estão dizendo que esses sinais são o final dos tempos. Não, não vai ser em breve. Quando estiver acontecendo só guerras e revoluções. Guerra e revoluções está acontecendo no mundo de hoje. Mas não é sinal dos tempos. E nem está perto. E nem está perto. Jesus disse, nem será breve isso. E acrescentou Jesus, portanto, nação se levantará contra nação. Reino contra reino. Acontece isso? Está acontecendo isso? Ao mesmo tempo? Nação está se levantando contra nação, reino está se levantando contra reino no mundo todo? Não. O que acontece é um caso isolado. Guerra que sempre houve contra Israel. Aí se levantou a guerra da Rússia contra a Ucrânia. São dois fatos. Um já é corriqueiro. Sempre teve na nação de Israel quem se levantasse contra ele. Então, tirando a nação de Israel, que sempre está em guerra, que o inimigo odeia aquela nação mais do que qualquer outra nação, porque foi de lá que nasceu o Salvador. É a nação que vai governar, é a nação que vai se colocar como palco para o governo de Cristo. Então, como Satanás não ia odiar mais ela do que todas? É por isso que Satanás odeia tanto aquela nação de Israel, aquele povo judeu. Tentou de todas a maneira querer acabar, eliminar da face da terra aquele povo, e nunca vai acontecer isso. Porque Deus não deixa. Porque Deus não deixa, porque tem a garantia da palavra de Deus. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, e hoje a nação de Israel está de pé, se fortalecendo cada vez mais, como uma das nações das mais poderosas hoje no mundo. Tanto militarmente, e muito mais ainda, pela grandeza do Deus que defende a eles. Então, portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimento. Não aconteceu ainda nenhuma devastadora falta de alimento. Então sucederá eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Também não aconteceu isso aqui. Eventos terríveis e poderosos fenômenos celestes. Não ocorreu isso aqui ainda. Ocorreu o que Jesus diz aqui, acerca dos discípulos, que eles iriam ser presos, iriam ser levados a cárceres, à presença de autoridades, a juízes. Jesus disse, antes que tudo isso aconteça, primeiro você tem que se preocupar com o que vai acontecer com você. Por isso que a igreja de Jesus, ela tem que ter cuidado. É o que Jesus aqui, de mais importante, duas coisas mais importantes que Jesus coloca aqui. Primeiramente, o que ele começa como argumento e o que ele termina como argumento sobre esse assunto. Antes dele entrar no assunto do templo, porque aí nós vamos ver isso numa próxima live, no próximo estudo.
Jesus colocou duas prioridades. Primeiro, ele preferiu, em vez de falar diretamente do que ele fala depois, primeiramente ele preferiu o quê? Despertar a igreja, aquele grupo de discípulos que estavam indagando a ele acerca dos final dos tempos, a eles a se cuidar para não ser iludido. Porque haveria pessoas dizendo que elas seriam o Cristo e que essas pessoas estariam dizendo que é o final do tempo, chegou o final dos tempos. Quando essas pessoas estiverem dizendo, chegou o final dos tempos, Jesus disse para mim e para você, não acredita nisso. E como é que você está acreditando? Por eventos que estão acontecendo e que não se encaixam nos eventos que Jesus disse que antecederia o final dos tempos. E como é que a igreja está sendo iludida? A igreja está sendo iludida como se fosse uma criança sendo enganada por uma balazinha, um bumbum, em alguns cantos chama bala, bumbum, por um algodão doce, por um saquinho de pipoca. A igreja está se comportando como criança, enquanto que a igreja já deveria ter alcançado a maturidade pelo tempo de existência dela. Já deveria ser madura, ter entendimento, mas não conhece a palavra. Esta é a grande verdade. A igreja de Jesus no século presente está anêmica espiritualmente, iludida por ilusões de fantasias de momento, de acontecimentos de momentos, de festividades de momentos. A igreja está se iludindo com isso. E aí chega um dizendo, olha, é o final dos tempos, começa a profetizar. É só o que nós vemos aí. Nessas plataformas, pessoas profetizando, dizendo, olha, é o final dos tempos. Mas Jesus está dizendo para mim, não acredita neles. Então eu não vou acreditar neles. Porque eu prefiro acreditar em Jesus. Se você quer acreditar no engano, se você quer ser iludido por esse tipo de pessoas que Jesus disse para você não acreditar neles, porque Jesus não acredita nessas pessoas. Quando elas começarem a dizer, é o final dos tempos. Então não acredite. Porque ele fala exatamente aqui o que vai acontecer antes. E o que ele disse que vai acontecer antes, não aconteceu ainda. Não chegou nem perto de acontecer. Porque não são guerras e nem são revoluções que determinarão o final dos tempos. São coisas muito mais piores. E que ainda não aconteceu. Jesus disse para os discípulos, não está nem breve. Não é nem em breve. Ainda vai demorar, disse Jesus para os discípulos. Ah, mas já faz mais de 2000 anos. Para Deus, um ano é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia como 1000 anos como um dia. Para Deus, o tempo não faz diferença nenhuma. Porque Ele é Deus do tempo. Agora nós temos que ponderar o ensinamento dele. Ele falou duas coisas importantes aqui. Para nós despertarmos o que ele inicia em preferir nos fazer, nos alertar a cuidar para não ser iludido, e quando ele termina, porque depois que ele falou que vai acontecer com os discípulos, aconteceu. Tudo aquilo que ele falou que ia acontecer com os discípulos, aconteceu. Aí no final ele diz essa palavra, ele fecha com essa chave. Na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma.
eu tenho que, primeiramente, me cuidar para não ser iludido, e eu tenho que preservar a minha perseverança, para que eu possa alcançar a minha salvação da minha alma. Porque os acontecimentos dessas pessoas que estão dizendo que é o fim do mundo, Jesus diz para mim aqui nessa palavra, e eu acredito nessa palavra. Ele está dizendo, não acredite nessas pessoas, não ouça essas pessoas, porque não é verdade. Então por que a igreja está acreditando? Por que a igreja está anunciando uma coisa que não é verdade? Porque a palavra diz que não é verdade. Como é que a igreja está se iludindo dessa maneira? Porque não olha, não observa. Porque não é ensinada, ou não olha e não observa. Porque a questão é que a igreja muitas vezes só deixa para ser ensinada quando está na igreja. E aí o que se escolhe para se pregar na igreja não são esses alertas de cuidado de Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se cuidar para não ser iludida com esse tipo de pessoas que se diz ser o Cristo, que se diz ser Ele, porque se comporta como se fosse Ele o sabedor, porque Ele é sabedor. E essas pessoas, elas se demonstram exatamente nessa capacidade de dizer, não, eu estou certo, olha, Deus revelou que, olha, essa profecia aqui é final dos tempos. Que muitos fariam isso. E é só o que nós vemos hoje, pessoas falando isso. É um reteté danado. Fala com uma forma de convencimento. Para quem não está preparado, se ilude mesmo. Para quem não conhece a Bíblia, se ilude mesmo. Então, o erro está na falta de cuidado que a igreja está deixando de ter. Na falta de cuidado que você está deixando de ter, de conhecer a palavra. Você não tira tempo para ler na sua casa a Bíblia, a palavra de Deus, então como é que você vai saber a verdade? Você só vai procurar saber a verdade quando você está no culto ouvindo a pregação e ali não se fala tudo. Ali não se orienta como Jesus orientou aqui na palavra. Ali se escolhe os temas que devem ser falados. E busca muitas vezes mais os temas com relação daquilo que eles pensam ou são direcionados a falar. Mas a questão que Jesus está nos despertando aqui, porque o apóstolo Lucas vai entrar agora nesses detalhes, desses fatos, acerca do final dos tempos que Jesus falou, quando ele está se aproximando já da sua morte. Ele já está em Jerusalém, ele está passeando com os discípulos. Eles passam ali diante do templo de Salomão. Ao passar diante do templo de Salomão, os discípulos ficam maravilhados com a magnitude daquele templo, daquelas pedras. Aí Jesus disse, olha, vocês não devem ficar animados com isso. O templo era edificado com enormes pedras e potenciosas obras de artes dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus, chegará os dias nos quais de tudo que se vê aqui não será deixada pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Aí os discípulos queriam saber quando é que isso vai acontecer. Mas Jesus não toca no assunto do templo. Ele vai tocar no assunto do templo depois desse assunto que ele tocou aqui. E que nós vamos ver isso na próxima oportunidade. Que o Senhor nosso Deus nos conceder. De estarmos aqui ou pela madrugada ou na manhã no Café com Deus.
é importante você estar nos acompanhando, porque você está sendo alimentado na palavra, porque estamos seguindo o curso do que o apóstolo Lucas escreveu passo a passo daquilo que ocorreu com Jesus, os fatos, os acontecimentos, os momentos que o Espírito Santo orientou ele a escrever, para que nós, mediante esse momento com Deus, o Espírito Santo venha nos esclarecer essas palavras, esses conteúdos escritos por esses apóstolos, na direção do Espírito Santo. Sempre é bom destacar isso, porque eles não falaram isso por si mesmos. Eles foram direcionados em tudo pelo Espírito Santo. E nós devemos ser direcionados pelo Espírito Santo para entender, porque só o Espírito Santo pode nos revelar o conteúdo dessa palavra. E isso, nessa madrugada, é esse conteúdo que Jesus está nos despertando antes de ele responder aos discípulos acerca da destruição do templo de Salomão. Ele, primeiramente, preferiu. Se ele deu preferência, porque ele achou mais importante ao que ele estava dando preferência, ao que os discípulos estavam perguntando. Então, antes de a gente estar perguntando, olhemos para o que ele dá, ele coloca como preferência, nós sabermos antes daquilo que nós perguntamos a ele. E o que ele coloca para nós sabermos antes é que nós temos que ter cuidado para não ser iludido e que nós temos que perseverar. Porque aquele que perseverar, e na vossa perseverança, que vos confirmará a salvação das vossas almas. Em outras versões, aquele que perseverar até o fim será salvo. É na vossa perseverança que confirmarás a vossa salvação. Duas coisas que ele colocou aqui, uma no início e outra no término do assunto, que ele, Jesus, escolheu como preferencial para dizer a eles, antes de responder a eles o que eles queriam saber, porque Jesus disse que iria acontecer, então eles querem saber que tempo é esse. E antes de Jesus falar que tempo é esse, que iria acontecer a destruição do templo de Salomão, ele primeiramente desperta a igreja dele. Primeiramente, está aqui a palavra. Está aqui a palavra bem clara. Esclareceu-lhe Jesus, proferindo, cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome. Tem muitas pessoas usando o nome de Jesus. Vírgula. Muitas pessoas virão no nome dele. Tem muitos dizendo assim, olha, Deus está me revelando, Deus está me mostrando, é o final dos tempos. Olha, isso é uma ilusão. Hoje nós vemos nas plataformas mensagens diariamente de que nós estamos vivendo o final dos tempos. Isso é uma ilusão, é um engano de Satanás para iludir a igreja, para tirar a igreja do real foco que ela deve ter, primeiramente para consigo mesmo. Antes de eu querer saber, antes de eu olhar para os sinais do fim dos tempos, eu primeiramente tenho que me cuidar para não ser iludido por as pessoas que, antes do final dos tempos, viriam no nome dele, estão usando o nome de Deus em vão e proclamando, porque ele dá vírgula, e proclamando, o que eles estão proclamando? Que eles que são o Cristo. Ele sou eu. Eles dizem que é Jesus. E não é Jesus. E ainda eles dizem, chegou o final dos tempos. Ponto de afirmação. Essas pessoas estão dizendo, chegou o final dos tempos. Jesus disse que haveria, sem dúvida alguma, esse tipo de pessoas falando isso. Mas ele disse para nós e para a igreja e para os seus discípulos naquela época: antes não
sigais esse tipo de pessoas, esse tipo de argumento. Não siga. Você tem que se prevenir, a igreja tem que se prevenir dos enganos, das ilusões que astutamente Satanás coloca, até mesmo por aqueles que usam o nome dele, que dizem que é ele, que é Jesus que está falando, que é Jesus que está mostrando. É tudo mentira, é tudo engano, porque Jesus disse: não siga essas pessoas, não dê crédito a essas pessoas, porque não é o final dos tempos, como elas estão dizendo. Não chegou, porque não aconteceu o que tem que acontecer. Porque isso que está acontecendo aí nem faz estar perto o final dos tempos, nem faz o que está perto. Guerras, revoluções, não é sinal do final dos tempos. Entenda a palavra, conheça a palavra, busque o discernimento da palavra. Não seja uma igreja aleatória aos ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus. Aprenda a se cuidar para não ser iludido. Porque se você não escuta a verdade, não busca a verdade, não lê, não estuda a palavra de Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos conduz a toda a verdade. Então, se você não se comporta dessa maneira como cristão, você vai ser uma presa fácil de Satanás para te iludir por meio dessas pessoas que usam até o nome de Jesus, que diz que é Jesus que está falando. E Jesus disse: não siga essas pessoas. Então eu não sigo. Eu não me iludo com esse tipo de pessoas. Sabe por quê? Porque eu busco todo dia conhecer essa palavra, para saber a verdade. Porque quem conhece a verdade não é enganado. Deus diz lá no Antigo Testamento: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais eu conhecer, menos eu teria a possibilidade de ser enganado, de ser iludido, como Jesus falou aqui. Cuidai. A primeira coisa que ele falou, ele deu como preferência: cuidai para que ninguém vos iluda. Porque aconteceria isso, que primeiramente ele proclama: pois muitas pessoas virão em meu nome, virão primeiramente no nome dele, dizendo: é Jesus que está falando, olha, é Jesus que está dizendo. Vão pagar um alto preço, porque estão usando o nome de Deus em vão e estão usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Então não são pessoas confiáveis, disse Jesus. Não siga a elas. Ah, mas elas estão lá no reteté danado, fala coisa. Isso não me impressiona, não. Isso aí é para amador. Só impressiona amador. Como se diz, só engana marinheiro de primeira viagem. Quem está dia a dia debruçando-se sobre a palavra para aprender com o Espírito Santo, não se iluda. Não consegue. Esse tipo de pessoa não consegue iludir quem está buscando dia a dia a palavra, o conhecimento da palavra. E nós estamos aqui passando isso para você, que não é passado para você. Porque, além de não ser passado para você, você também não tem buscado diariamente. Então, a importância de nós falarmos aqui diariamente a palavra, porque nós estamos levando a palavra de Deus para você. E isso não resta dúvida. Porque Jesus está dizendo: não siga esse tipo de pessoas que usam o nome dele, que proclama que é ele, Jesus, que está falando. E além de proclamar que é Jesus que está falando, elas também estão proclamando, dizendo: chegou o fim dos tempos. Não, a estes não sigais. A esses não sigais. Não dê ouvido a esse tipo de pessoa, porque elas não sabem. Elas estão enganadas.
E elas estão enganando, elas estão iludindo a própria igreja. Satanás está iludindo a própria igreja por meio dessas pessoas que estão usando o nome de Deus em vão, estão usando o nome de Jesus, estão dizendo que é Jesus que está revelando, estão dizendo que é Jesus que está dizendo que é o final dos tempos, e não é. Não é por quê? Porque não aconteceu os sinais. Então, a partir desse momento, o apóstolo vai começar a abordar esse tipo de assunto. Porque isso ocorreu já quando Jesus está em Jerusalém, na sua última semana de vida. É que esse assunto foi abordado. E nós vamos aqui olharmos criteriosamente, porque se tem uma palavra que tem nos motivado e fazer nós ponderarmos com toda a responsabilidade, é o que Jesus escreveu, é que o apóstolo João escreveu do que Jesus falou. No seu evangelho ele escreveu lá em João 5,39. Examinai as escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna. A palavra, a vida eterna está na palavra. Porque vós cuidai de ter nela, na palavra, a vida eterna, e são elas a palavra que de mim testifica. Eu tenho que examinar de maneira o quê? Criteriosamente. Em busca de encontrar nessa palavra a vida eterna. E o conhecimento a respeito de Jesus, porque é nessa palavra que se testifica de Jesus. E eu conhecendo Jesus, eu vou conhecer o caminho para a vida eterna. Então, meu amado, em Cristo Jesus, igreja do Senhor Jesus, não se iluda com aquelas pessoas que estão anunciando, proclamando que é o fim dos tempos. Não se iluda, porque não é. Não está chegando nem perto daquilo que Jesus falou que seria o final dos tempos. Possa ser que nos próximos anos ou nos próximos momentos venha a acontecer, mas o que está acontecendo agora é algo que Jesus disse que não chega nem perto do final dos tempos. Nem perto chega. Guerras, revoluções, é só o que está acontecendo hoje. Os sinais que está acontecendo hoje é de guerra e revoluções. Terremotos pequenos. Não tem nenhum terremoto devastador. Não ocorreu nenhum terremoto devastador. Ocorreu isoladamente. Matou algumas, infelizmente, milhares de pessoas. Mas não é devastador. Não aconteceu uma fome devastadora. Não ocorreu ainda. Não ocorreu fenômenos celestes estrondosos, poderosos. Olha aqui, ó. Quando ouvides falar de guerras, revoluções, não vos apavorei. Então por que você vai ficar apavorado com uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra? Pois é necessário que esses fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. Esses fatos que estão acontecendo, é necessário que eles venham a acontecer. Acrescentou Jesus, porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino. Não aconteceu ainda, não está acontecendo. Nação contra nação, reino contra reino. Isoladamente, só existe no momento 2 guerras. Então não é nação contra nação, é reino contra reino. Haverá em muitos lugares enormes terremotos. Em muitos lugares, enormes terremotos. Os terremotos têm sido em lugares isolados. E não tem devastado, não tem sido tão grande como você pensa, não. Eles matam algumas milhares de pessoas, infelizmente. Haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias. Nós só presenciamos uma. Ele está falando no plural.
essas epidemias seriam horríveis, como a Covid-19 foi horrível. E devastadora falta de alimento. Não aconteceu nenhum momento uma devastadora falta de alimento. Está tendo alimento no mundo todo ainda. O país que sofre mais com a falta de alimento é no continente africano. Mas no resto do mundo, todo mundo está se alimentando. Mas vai acontecer uma devastadora falta de alimento que não aconteceu ainda. Então Jesus disse, então, para que você está acreditando? Para que você está seguindo? Quem está dizendo que é o final dos tempos, usando o nome dele, para dizer isso, para iludir a igreja, para impressionar a igreja, para mover a igreja a acreditar e se alegrar. E aí, essa ilusão impede você de se colocar na realidade de que você tem que se cuidar. Porque Jesus, ele preferiu, antes de falar do sinal dos tempos, ele preferiu dizer para cada um de nós, cuidai para que ninguém vos iluda. E depois ele encerra dizendo, a vossa perseverança que confirmará a salvação das vossas almas. Então tenha muito cuidado, igreja de Jesus. Eu tenho muito cuidado, muito zelo em afirmar alguma coisa da palavra. Eu só afirmo aquilo que o Espírito Santo me dá como certeza e que eu tenho base na Bíblia para falar. Não vou cair nessa de Satanás de colocar em vão a palavra de Deus para depois eu ter que pagar um preço lá na frente. Não vou usar o nome de Deus em vão. Vou levar a palavra de Deus como ela é, como está escrito, e não abro mão disso. Não importa quantos vão acreditar ou não. Não estou fazendo a minha parte. Estou anunciando a verdade. Se você, como igreja, prefere ficar sendo iludido por esse tipo de pessoas que usam o nome de Deus, que diz que é Jesus, Jesus disse, eles vão dizer até que é Ele que está falando. E vão proclamar, vão dizer, é o final dos tempos. Jesus disse, não siga essas pessoas. Não siga eles. Não acredite neles. Porque é ilusão, é engano. Porque não aconteceu. O pior não aconteceu. E só vai vir quando acontecer o pior ainda. Os fatos que estão acontecendo, é necessário que aconteça, mas são fatos pequenos. São fatos isolados, pequenos. Não são fatos globais que vão atingir o mundo todo. Porque os fatos que Jesus fala aqui acontecem e vai atingir o mundo todo. E não está acontecendo isso. Tem dessas pessoas que, de uma maneira tão enganosa, porque elas estão enganadas, estão tão iludidas, que chegam a falar, fulano de tal é o Cristo. Olha, fulano de tal é o Messias, é a besta. Meu amado, que falta de entendimento, que falta de sabedoria a igreja de Jesus está tendo hoje, infelizmente. Mas isso se deve à falta da própria igreja, de não conhecer a palavra, de não ser ensinada a verdade, por quem deveria ser ensinado, de alertar o povo a se cuidar, porque no momento em que um líder religioso da igreja de Jesus Cristo, ele percebe que está havendo rumores falsos, que a palavra diz que é falso, a igreja tem que se posicionar. Esses líderes têm que se posicionar para a igreja, para alertar a igreja e dizer, não é isso aí que estão falando. Alguém mais está falando isso? Espero que sim. Espero que aqui não seja a única pessoa que esteja alertando o povo à verdade.
Espero que Deus tenha levantado ao redor do mundo muitas pessoas que também, mesmo que sejam isolados, mas estão anunciando essa verdade que nós estamos anunciando, conforme é o que está escrito. Agora, cabe você como igreja ser despertado, tomar decisão de que lado você vai ficar, do lado de Jesus ou do lado desses enganadores. O que é mais importante para você? O que esses enganadores falam, dizendo que é Jesus que está falando, que é Jesus que está dizendo, ou você vai acreditar no que Jesus está dizendo? Cuide, tenha cuidado para não ser iludido, e não siga esse tipo de pessoas que estão dizendo que é o fim dos tempos. Há muita coisa que a igreja precisa aprender. E eu acho que está na hora da igreja, eu acho que até está passando do tempo, já deveria ter acontecido, da igreja estar amadurecida, fortalecida no conhecimento da palavra de Deus. Então desperta, a igreja de Jesus. Você quer ir para o céu? Então é na tua perseverança que você ganha a tua alma. Mas antes da perseverança vem o quê? O se cuidar para não ser enganado. Porque se você for enganado, como é que você vai perseverar para ganhar a tua alma? Uma questão está ligada à outra. É por isso que Jesus começa com uma e termina com a outra. Nesse conteúdo que foi lido aqui e estudado na direção do Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito Santo que nos foi otorgado, esse mesmo Espírito Santo esteja nesse momento agindo na sua vida, no teu entendimento, trazendo esse esclarecimento. E aprenda a combater o engano. A igreja de Jesus que não combate o engano é cúmplice do engano. Está na Bíblia, vai pagar o mesmo preço. Porque, embora eu não esteja sendo o autor do engano, mas eu estou defendendo o engano, eu vou pagar o mesmo preço do autor do engano. Porque eu estou sendo cúmplice. E a igreja de Jesus está sendo cúmplice ao afirmar, ao acreditar, ao seguir esse tipo de pessoas que estão dizendo que é o final dos tempos. E não é o final dos tempos. Hoje ainda não. Possa ser que amanhã seja, mas hoje não é. Porque o que está acontecendo hoje não chega nem perto do final dos tempos. Nem perto. E qual é o pastor? Qual é o líder religioso que tem coragem de falar isso para o povo? Prefere deixar o povo no engano para se motivá-los, eles a se alegrar com a falsa ilusão, para prender eles ali em uma ilusão que não vai sustentá-lo a perseverar para ganhar a alma deles. Nós temos que anunciar a verdade para que o povo se apegue à verdade e nessa verdade eles perseverem para ganhar suas almas. Então é hora da igreja abrir os seus olhos espirituais, se despertar para deixar de ser enganada. Deixa de ser enganado, deixa de ser iludido. Deus não te deu o Espírito Santo na tua vida para você deixar de ser enganado desse jeito. Dê ouvido ao Espírito Santo na tua vida. Se você não quer dar ouvido ao Espírito Santo na minha vida, pelo menos dê na sua vida. Ele está na tua vida? Então deixa ele prevalecer no ensinamento dele a você, porque ele vai usar a tua consciência. Leia a palavra, analise, confirme essa palavra. Faz uma reflexão nessa palavra. E aí o Espírito Santo vai confirmar na tua mente, no teu entendimento, se o que Jesus aqui falou é verdade ou não. Eu fico com o que Jesus falou. Eu não me iludo
com argumentos de ilusão, com argumentos contrários ao que está escrito na Bíblia, mesmo que arraste multidões, faça a multidão aplaudir, gritar e tal, se emocionar. É tudo emoção, é tudo para promover emoção. O engano é sempre nesse sentido, é para levar você a ser sustentado por emoções. A igreja de Jesus não pode ser sustentada por emoções. A igreja de Jesus tem que ser sustentada pela palavra. A palavra é sólida, é inabalável. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A igreja está se iludindo, seguindo quem está mentindo, quem está dizendo que é Deus que está falando, quem está dizendo que é Jesus que está falando, e Jesus está dizendo que não é ele. Jesus está dizendo que não é ele. E que nós não temos que seguir essas pessoas. Você quer ir realmente para o céu? Então aprenda a se precaver. Aprenda a se cuidar, porque foi a prioridade de Jesus aqui. Antes de responder aos discípulos, o que os discípulos perguntaram a ele, Jesus primeiramente disse para ele: vocês têm que colocar como prioridade na tua vida de você se cuidar para não ser enganado. Então, a primeira coisa, Deus saber a respeito de quando é os sinais dos fins dos tempos. Antes disso, eu tenho que estar prevenido, completamente prevenido, e se cuidando de mim mesmo para não ser iludido, enganado com esse tipo de pessoas, esse tipo de argumento. Pessoas que usam o nome de Jesus, pessoas que dizem que é Jesus que está falando e que proclama, é o final dos tempos. E Jesus diz: não siga elas. Então, eu não me iludo com esse tipo de pessoas. Eu não me iludo, não me afeta em nada. Eu não me iludo com esse tipo de pessoa. E se você está sendo iludido, é hora de você mudar. É hora de você deixar de ser enganado. Porque se você permanecer no engano, você vai para o mesmo destino daqueles que estão te enganando. Daqueles que estão usando o nome de Deus em vão. Para enganar você, para iludir você, para levar você a um momento de emoção. A igreja não tem que viver por emoções. A igreja tem que viver pela realidade dos fatos, da vida e da palavra com Deus, em Cristo Jesus. Fica aqui essa palavra, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos, Pai, pela confiança depositada em nossa fé. Bendizemos e engrandecemos o teu nome. Por essa palavra, pelo teu Espírito Santo, nos trazer esse esclarecimento, nos conceder esse discernimento, nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa edificação, para que nós possamos, primeiramente, aprendermos a se cuidar de si mesmo, para não deixarmos sermos iludidos por esse tipo de argumentos falsos, enganosos, que muitos se levantarão, diz o Senhor. Muitos se levantarão, exatamente com esse objetivo, falando mentira, enganando, pronunciando o que não é verdade, dizendo que é o Senhor que está falando e não é, dizendo que é Jesus e não é, dizendo que é o fim dos tempos e não é. Nós não temos que seguir essas pessoas. Então alerta a tua igreja, desperta a tua igreja, Pai, tira a tua igreja desse véu de ilusão, tira a tua igreja, livra a tua igreja desse véu de engano, de falsidade, do meio dessa falsidade. Desperta a tua igreja para não seguir esses tipos de pessoas erradas, enganosas. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, trabalha na consciência de cada um, no entendimento de cada um, na mente de cada um, no espírito, no coração de cada pessoa. Espírito Santo, no coração da tua igreja, o teu povo, desperta-os para a verdade, para que eles não sejam enganados, iludidos, com falsas aparências,
porque essas pessoas são mestres em enganar, são mestres em argumentos enganosos. Fácil de iludir as pessoas porque não conhece a tua palavra. Então desperta a tua igreja para conhecer a tua palavra. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, Jesus. Tem misericórdia do teu povo. Guarda o teu povo, protege o teu povo dessas artimanhas enganosas. No nome de Jesus, Pai. É o que nós clamamos a Ti nessa madrugada, pela Tua igreja, Pai. Diante dessa palavra que Teu Espírito Santo trouxe a nós, a nos despertar, a nos cuidar para não sermos iludidos, enganados por esse tipo de pessoas que usa até o Teu nome, Jesus, que dizem que é o Senhor que está falando, e não é, porque eles estão dizendo aquilo que não é verdade. Estão afirmando aquilo que não chegou o tempo de ser afirmado. Então desperta a tua igreja para enxergar. Abre os olhos espirituais da tua igreja. Firma os passos da tua igreja no conhecimento da tua palavra. Livra a tua igreja de querer viver pelas emoções, pelos sentimentos passageiros. Guarda a tua igreja. Traz a tua igreja a realidade. Tira a tua igreja desse mundo de ilusão que elas estão vivendo e traz a realidade do conhecimento da tua palavra. No nome de Jesus, Pai. É o que nós temos colocado diante de Ti, Pai, aqui nessa madrugada, para a glória do Teu nome, para a edificação do corpo de Cristo, para a consolidação dessa jornada e caminhada de perseverança, para que possamos ganhar nossa alma em Cristo Jesus, Pai. Guarda-nos livre de todo o mal que há nesse mundo. Nos protege dos dados inflamados do maligno, da seta que assola o meio-dia, das pestes que andam na escuridão, da mortandade que assola o meio-dia, dos demônios que se rastejam em busca de suas presas. Pai, nos cerca, nós, a nossa casa, a nossa família, a casa e a família e a vida de cada um desses teus filhos. Nos cerca a todos, a tua igreja, cerca com a cerca de proteção. Guarda a mente do teu povo. Protege a mente, Espírito Santo, de cada um, o entendimento de cada um, para não serem iludidos e enganados pelos falsos. Em nome de Jesus, Pai. Desfaz todos esses planos arquitetados nas escuridões, nas trevas, pelos principados potestades, pelas hostes espirituais da maldade, pelos príncipes das trevas desse século. Embaraça esses planos, desfaz. Não deixa a tua igreja ser envolvida, atingida por esses planos malignos, demoníacos, satânicos, diabólicos. Nos guarda, Pai. Guarda a tua igreja, guarda a nossa família. Nos protege, Pai. No nome de Jesus. Que nós venhamos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Nos protege dessas vidas, Pai, que procura enganar a tua igreja. Protege-nos em nome de Jesus, Pai. Desperta a tua igreja para se cuidar de si mesmo, para não ser enganadas. Espírito Santo de Deus, age em cada vida. Tu foi enviado, Espírito Santo, para nos trazer toda a verdade. Desperta a igreja para essa verdade que o Senhor está nos trazendo, Espírito Santo, nessa palavra, no nome de Jesus. Abençoe Israel e Jerusalém, prosperando-os, guardando, protegendo, destruindo todos aqueles inimigos que se levantam contra Israel, confundindo todos os planos daqueles inimigos, embaraçando todos os pensamentos daqueles que falam mal contra Israel. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu santo e poderoso nome. Traz saúde espiritual à tua igreja. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu amado, muito obrigado. O Senhor seja contigo durante todo esse dia. A graça de Deus, a graça dele esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar.
guiando cada passo, acompanhando cada passo da tua vida e da tua família nesse dia, protegendo de tudo e de todo mal. No nome de Jesus, esse Deus de Jacó continue te protegendo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Faça a tua parte, porque é de Deus, já está feito. Cabe só a nós fazermos a nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, onde nós estaremos aqui ou pela madrugada ou pela manhã no Café com Deus. O Senhor seja contigo. Um abraço. Até a próxima. Amém.